Estamos aqui recebendo a ilustríssima visita da professora Judith Martins Costa, advogada gaúcha de Porto Alegre, livre docente na Universidade de São Paulo, USP, autora de A Boa-Fé no Direito Privado, Direito, Cultura, Método, Leituras e outros livros. A doutora vai nos falar sobre a reforma do Código Penal que está em discussão no Senado Federal, depois de colocado nessa posição pelo seu autor, o ex-presidente Rodrigo Pacheco, no último dia do seu mandato. Como vai, doutora? Olá, Neumann. Boa tarde. Como vai você? Prazer estar aqui conversando com você. Eu Marcelo, só preciso fazer uma pequena retificação. É Código Civil, não é Código Penal. ai, desculpe, Código Civil, Não tem problema nenhum. eu só tenho um ano a mais que a senhora, mas já estou tendo essas falhas. Código Civil. Código Civil, eu ouço falar nisso aqui o tempo todo. Minha mulher é uma das adversárias mais ferrenhas dessa reforma. E tem que ser. Bom, Ela é historiadora e ela sabe. ela sabe. Marcelo Trindade, professor do Departamento de Direito da PUC do Rio, disse que foi criado um regime especial de maior liberdade, aplicável apenas a contratos paritários, ao mesmo tempo em que, implícito ou explicitamente, restringiu a liberdade e agravou a insegurança jurídica para os demais contratos, ou seja, para o regime geral. São 1.120 artigos, não é isso, doutora? Que É isso. a É proposta para isso. reformar? É um novo código. Não é, tecnicamente, embora ponham o nome de reforma, não é uma reforma, é um novo código. Por um processo que quase que de combustão espontânea, não conseguimos até agora descobrir o porquê desta novidade. A comunidade jurídica, os professores de direito civil que estavam começando a festejar os 20 anos do Código Civil de 2002, eu começava, inclusive, as minhas palestras dizendo que o Código Civil de 2002, passados 20 anos, ainda era um desconhecido, ainda não se tinha retirado toda a sua virtualidade. E nós fomos surpreendidos pela notícia que o código estava a ser reformado. Eu, no primeiro momento, fiquei tranquila. O código ele é, de certa forma, atualizado continuamente. Nesses 20 anos já tivemos várias pequenas adaptações de textos que haviam ficado desatualizados, todas muito pontuais, mas a surpresa foi grande, imensa, e foi mais do que uma surpresa, foi um estado de Choque, pasmo, um choque. choque, e de pasmo, quando nos demos conta que a reforma não era uma reforma, era um novo código artigo por artigo. Havia sido instalada uma comissão de 38 membros, muitos dos quais eu fui professora de direito civil por décadas, muitos dos quais eu não conhecia, não sabia quem eram aquelas pessoas. Depois fui examinar os currículos e vi que professores de direito civil mesmo eram muito poucos, e que tinham lá a tarefa altamente científica, altamente erudita, eu até diria, e de uma imensa responsabilidade, que é de fazer um Código Civil. Uma tarefa que em cada país nós vemos surgir a cada século. Na França, 200 anos. O mesmo Marcelo Trindade que eu lhe perguntei, a primeira pergunta, ele escreveu ainda nesse mesmo artigo que os códigos civis são pensados para durar 80, 100 anos. Os Exatamente. principais do mundo são o alemão, o italiano e o francês. O italiano está em vigor desde 1942. Imagina, foi feito durante a guerra. É, O alemão está em vigor desde 1900 e o francês desde 1804.
século XIX. exatamente. E veja, Neumann, que o francês, Para durar ele 80, 100 anos. eles são feitos assim, né? E é para isso que eles existem, essa sua utilidade. O Código Francês, ele recebeu a primeira grande reforma, e mesmo assim uma reforma parcial, não uma coisa total, como está sendo proposto aqui para o nosso Código Civil, agora, em 2016, que entrou em vigor uma modificação no jeito das obrigações. E veja que, mesmo para isto, levou-se 20 anos debatendo, discutindo, congressos, juristas mais afamados, mais conhecidos, mais cultuados na França foram chamados para essa tarefa. Com o Código do Alemão não foi diferente também. Modificou-se uma pequena, importante, porém pequena parte do Código Civil alemão depois de 100 anos. E aqui vieram com essa novidade que depois de 20 anos, um código que estava sendo progressivamente adaptado no que tinha que ser adaptado, uma reforma total. E uma reforma que não apenas desestrutura o código existente, como muda a técnica, muda os conceitos, muda a linguagem, muda o método, muda absolutamente tudo. É uma subversão. E aí eu fiz essa confusão com o Código Penal, porque eu vivo falando do fato de o Supremo Tribunal Federal viver apoiado no Código Penal, que é um código que foi escrito em 1940 por dois homens que nasceram no século XVIII, o Getúlio Vargas, que o mandou fazer, e o José de Alcântara Machado, que o fez e depois o renegou. Todos. Então, nós vivemos no crime no século XVIII, né? E na vida civil nós ficamos mudando como se o Código Civil fosse um periódico, né? E por falar em periódico, eu tenho um comentário que eu faço diariamente, doutora, no meu canal José Neumann e Pinto no YouTube. E nesse comentário, eu, eu fui muitos anos editorialista do jornal Estado de São Paulo. E eu fiquei muito orgulhoso de ler no Estado de São Paulo um editorial a respeito desse abuso de tentar reformar o Código Civil de forma tão abrupta e tão desnecessária para atender é, o ministro Salomão e o seu amigo Rodrigo Pacheco e quem mais? O doutor Tartucci, Flávio Tartucci, que é o líder da bancada de advogados que faz o código, e o Estadão escreveu um editorial com um título duríssimo. A senhora deve ter apreciado muito. A reforma do Código Civil é desastrosa. Em vez de modernizar o Código Civil, o novo projeto, ora em tramitação, não é apenas falho, mas prejudicial ao país. Desculpe ler, mas é importante ler a posição de um jornal que lutou pela liberdade desde a luta contra a escravidão no Brasil. Aumenta a insegurança jurídica, isso aqui é a palavra do editorial do Estadão. A litigiosidade, o arbítrio e o custo Brasil. Ou seja, nós estamos pagando uma conta pesada, né, doutora? O que é que a senhora achou quando leu esse editorial? Qual foi a sua reação? Olha, eu diria que eu gostaria de ter escrito esse editorial, porque eu penso exatamente assim. E digo mais, Neumann, desde que vi pela primeira vez este projeto, quando ele era ainda anteprojeto, isto foi em final de março, início de abril do ano passado, eu tenho dito exatamente isso. Naquele momento, eu com mais alguns colegas, o professor Fábio Martins, da GV, o professor Paulo Doron de Araújo, da GV, e a professora Débora Gozo, nós escrevemos um artigo na Folha de São Paulo que o título era exatamente isso: insegurança, litigiosidade, etc, etc. Isso que ainda era o anteprojeto. Quando vimos a obra pronta, que só foi
possível conhecê-la, né, depois da. Enfim, esperamos todo ano passado, não foram feitas alterações, e no dia, se eu não me engano, 31 de janeiro, o senador Rodrigo Pacheco transformou aquele anteprojeto em projeto de lei. E aí fomos examinar o resultado. O resultado era muito pior do que nós havíamos imaginado. E pior do que o resultado, ou tão ruim quanto o resultado, foi o processo. No site do Senado estão, até isso é de elogiar, com integral transparência e publicidade, os vídeos e as atas de todas as reuniões que foram feitas para elaborar esse código. Eu chamo de código porque isso, para mim, como eu disse, tecnicamente é um novo código código. novo. É um código novo, porque não tem nada a ver com o antigo, né? Tem Então, lá não é uma reforma. Não é uma reforma, é um novo É código. uma redação. É nova redação, como eu digo, nova estrutura, novo espírito e nova linguagem. Para o direito, a linguagem é a coisa mais importante, não é? Porque o direito não apenas ele tem uma linguagem, ele é uma linguagem, né? E nós nos comunicamos através da linguagem jurídica. Isso é de normas que dizem o que nós devemos fazer, o que nós não podemos fazer. E é exatamente nisto que é a grande distinção do código anterior. É uma linguagem fluida, absolutamente camaleônica, cheia de palavras que não são conceitos jurídicos. A impressão que dá é que aquela distinção fundamental entre conceito e palavra não foi bem apreendida. Conceitos que nós não sabemos o que significa, para que podem ser empregados, que tipo de consequência isso vai ter. O direito é muito performativo, não é? As palavras criam realidades. Quando você diz que aceita uma mulher em casamento, você muda automaticamente seu estado civil. Há um caráter performativo, né, não é? Nessa regra. Não é? E por isso as palavras são tão importantes. O Norberto Bobbio, o grande pensador, que dizia isso: o direito não só tem uma linguagem que lhe é própria, ele é uma linguagem, né? E é uma forma de linguagem, uma forma de comunicação humana, através da palavra. E isso é muito grave. Mexer desta maneira na linguagem do direito, usar expressões absolutamente estapafúrdias, que não querem dizer nada, e dizer que aquilo é um princípio. Um princípio é uma norma que impõe uma conduta, né? Então, veja, é uma desestruturação, é um verdadeiro desespero para quem cultua o direito civil, ver o que está sendo feito. É um estado de pasmo, desespero, enfim, faltam quase as palavras. E veja só, né? Não apenas há essa desestruturação, essa demolição que o editorial do Estadão tão bem percebeu, como a perspectiva de muitos males. Primeiro, nós tínhamos no país, em dezembro de 2023, que é o último dado que eu tive acesso do CNJ, 84 milhões de processos em andamento. Veja a loucura do grau de litígio nesse país. A perspectiva com o código tão confuso é que isso vai aumentar. Por outro lado, né, é um código que, pela sua linguagem fluida, vaga, indeterminada, que ninguém sabe o que quer dizer, atribui um imenso poder para o juiz. Como disse uma ministra do STJ, que estava na comissão durante uma das votações, ela vai dizer em relação a contratos, que é bem a matéria do artigo do professor
Trindade, não é, que você há pouco referiu, ela diz o seguinte: o contrato agora não vai mais ser feito pelas partes, ele vai ser aquilo que o juiz disser que ele é. Quer dizer, a pessoa assume um risco econômico, que é isso que o contrato é, não é? Ele é um mecanismo de atribuição de bens e direitos e, ao mesmo tempo, não é, é uma máquina de cálculo de riscos, um artefato de cálculo de riscos. Então, nós vamos estar assumindo riscos, mas quem vai dizer o que nós devemos fazer é o juiz. Isso é muito grave, porque o direito não pode se dar o luxo de ser incerto, de ser inseguro. Nós devemos saber, hoje, aqui, o que nos é permitido e o que nos é proibido, porque com isso nós ajustaremos a nossa conduta, o nosso comportamento, não é? Ao que é lícito e ao que é ilícito, mas nós temos que saber antes. E não agir e depois ficar sabendo que aquilo era ilícito, ou que aquilo era nulo, ou que aquilo é anulável, ou enfim. Então, são coisas dessa ordem que eu tenho absoluta certeza que, se esse projeto passar, além da demolição, o custo Brasil explode. É isso que o jornal diz, né? Exatamente. Doutora, a senhora e a sua parceira, Maria Cristina Tico, italiana, professora associada de Direito Privado na Faculdade de Direito da Universidade de Camerino, no centro-oeste da Itália. A Itália é um país que eu amo muito, porque Eu eu também. tenho três netos italianos. Hum, Tenho três netos italianos. Moram em Milão. ah, Pardos, nasceram em Milão e moram lá. E a senhora escreveram um artigo específico sobre o parágrafo 169, desculpe, sobre o artigo 169, parágrafo segundo, um artigo e aliás, um parágrafo foi acrescentado, né? é. Foi reformado, ele foi acrescentado. A senhora escreveu nas Migalhas, que é um site com quem eu tive uma relação muito estreita, muito bonita. Fiz uma excelente entrevista com eles quando lancei o meu livro a respeito do Lula, o que sei de Lula. E eu fiquei tão impressionado com a grandeza desse tema, que eu digo: "Ô, doutora, já que a doutora Chico não está aqui, está lá em Camerino, né? A senhora podia, representando-a também, me explicar o que é que tem tão grave nisso para merecer um artigão no Migalhas só sobre esse parágrafo?" Pois então, veja, essa modificação ela é muito paradigmática do que foi feito com esse código, que há pouco falava na linguagem e na necessidade de precisão dos conceitos, né? Eu sempre dizia para os meus alunos que nós tínhamos que ter uma finura, uma agudeza, uma habilidade no uso dos conceitos, assim como o cirurgião tem com o bisturi, porque eles eram os nossos instrumentos de trabalho. E, se mal empregados, podiam criar danos, né? Assim como um bisturi mal afiado na mão de um imperito cirurgião poderia dar. E esse artigo é a exemplificação disso. Veja só. No artigo 166, tradicionalmente estão as hipóteses pelos quais um negócio jurídico é nulo. E se arrola lá, né? São arroladas as várias hipóteses: o negócio jurídico ilícito, que atente o negócio impossível, que atente contra a lei, etc. Enfim, as várias hipóteses de nulidade, que agora, aliás, vêm acrescidas de mais um conceito indeterminado. Mas isso é outro assunto. Mas, por um lado, eles aumentam as hipóteses de nulidade extraordinariamente, acrescendo conceitos indeterminados. Por exemplo, se você fraudar a confiança, como é de ordem pública, a ordem pública acarreta a infração à ordem pública acarreta nulidade, seu ato será nulo. É uma coisa absolutamente impossível de calcular. Mas, ao mesmo tempo,
dentro dessa estrutura absolutamente esquizofrênica desse projeto, que já foi definido por um professor como uma espécie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Ele tem, ele tem assim, algumas demonstrações, algumas altissonantes palavras que quer isso e depois faz aquilo, né? É exatamente isso. O artigo 169, o caput, né, a cabeça do artigo, vai dizer isso, não foi alterado, que o negócio nulo não se convalida. Ponto. Isso é uma regra pétrea. Então, no artigo, neste parágrafo famoso, eles introduzem uma regra que diz o seguinte: embora seja o nulo não convaleça, poderá ser convalidado se o juiz entender que ele for merecedor de tutela jurídica, que é uma coisa que ninguém sabe. O conceito de merecimento de tutela é algo que está lá no Código Civil italiano, este 1942, e até hoje a doutrina discute o que é isto. E tem uma razão muito simples que eles técnica pelo qual esse conceito foi colocado no Código Civil italiano. Eles têm um sistema, enfim, vou falar um pouco juridiqueza aqui, mas eles têm um sistema causalista. E com isso eles não poderiam admitir contratos atípicos, justamente para considerar a validade de contratos atípicos, que não têm uma causa predeterminada, eles inventaram esse merecimento de tutela. É uma coisa que lá funciona, e não funciona bem, porque até hoje se discute, veja, de 1942 até hoje. Pois aqui, assim, num passe de mágica, pumba, levam esse conceito para dentro do Código Civil para o juiz poder dizer que aquilo que é inválido é válido. Isso é absoluta insegurança. E por isso, além de dar esse artiguinho aí que você refere, isso dava até uma tese de 200 páginas. Tal é a barbaridade. Doutora, o novo Código Civil contra a Economia é um artigo de Erasmo Valadão e Cristiano Zanetti. Segundo eles, Eu escrevi também esse artigo. Veja lá. colocará em xeque a segurança jurídica ao fazer com que disciplina do negócio seja definida como, com o caso, instância a instância, sem critério, sem perspectiva de conformidade. É isso. É isso que nós estamos falando. Seja pelo regime da nulidade. Tudo ao Léo. Seja pelo regime da nulidade, seja pelas novidades, e eu coloco entre aspas esse meu novidades, que inventaram na disciplina dos contratos e da responsabilidade civil. Contratos inventaram uma série de classificações confusas, contratos paritários, contratos assimétricos, contratos, como é que é, simétricos e paritários, simétricos ou paritários, assimétricos de adesão empresariais. É uma confusão danada, é uma sopa de letrinha. E agora, hoje, lendo a exposição de motivos, eu vi até que eles dizem que, como é que é, transpõe essas categorias para o casamento. Agora, quem é que no casamento vai dizer que é assimétrico ou assimétrico, ou tem alguém que é vulnerável, ou será que vão criar uma espécie de presunção de vulnerabilidade por gênero? Eu seria vulnerável só porque sou do gênero feminino? É uma confusão. Ou o meu casamento é paritário, é simétrico? Não sei. O que que isso. Por exemplo, eu sou alto, a minha mulher é baixa. Então, o Pois é, nosso casamento não é válido porque ele tem uma assimetria física e fisiológica. é fisiológica. E veja que não é um problema de validade, mas aí é um problema da parte considerada mais frágil ter uma proteção especial. Que o juiz também vai dizer, ou que será que é o juiz de paz na hora do casamento? Quem é que diz isso? Vocês têm uma disparidade que eu não posso aceitar.
Pois é, né? As próprias pessoas que vão lá dizer, não, não, mas aqui existe uma simetria, por isso, por aqui. Sim, é eu não tenho realmente palavras para qualificar essas coisas todas, porque são, vamos dizer, inéditas na história que eu conheço, vamos dizer, do direito comparado, seja na história do direito, seja no direito comparado, que são os nossos grandes parâmetros, né? Professor Menezes Cordeiro, que é um grande jurista português, esteve aqui e participou de uma série de palestras sobre esse projeto, né? E ele lembra sempre uma coisa que é importante: ele diz, o direito é uma ciência cujos laboratórios são a história e o direito comparado. É onde nós podemos fazer as experimentações, as comparações, validar uma coisa ou outra. Bom, eu posso lhe dizer que, em relação a esse projeto, nem a história, nem o direito comparado validam essas novidades todas. Doutora, o Cristiano Zanetti volta aqui à nossa pauta, porque ele deu uma entrevista excelente ao Guilherme Nitz, do Brasil Jornal, dizendo que Isso. está ruim. Aliás, tem coisa ruim no código vigente. Agora, deve piorar. Essa, Isso, eu acho que é uma informação bastante dura e mostra que a segurança jurídica do Brasil não parece ser mesmo uma vocação nacional, segundo os isso. esse para o rapaz lá. Parte da economia e só para trás, só para trás. Um colega me disse que se um texto desse passar, nós vamos passar vergonha no cenário internacional. E eu concordo com ele. Eu também. Assim, eu acho que também, mas quem estava concordando era o Janete, concordando com o colega que ele não disse quem era. O que é que a senhora acha? Concordo, assino embaixo. Já estou passando vergonha, porque é difícil explicar para um colega estrangeiro respeitável o que é isso. E digo mais, né? Há pouco nós tivemos aqui um encontro, debate dessas novidades todas, e um árbitro famoso, o doutor José Emílio Nunes Pinto, que foi, inclusive, um dos vice-presidentes da CCI, que é a Câmara Internacional do Comércio, é um homem de uma imensa experiência, e principalmente nessas questões ligadas ao comércio exterior e investimentos e tudo mais. Ele diz o seguinte: se isso for aprovado, acaba com o investimento estrangeiro no Brasil. Acaba, não tem volta. Também temos visto economistas já apreciando possível impacto econômico, né, o provável impacto econômico, e referindo que, em matéria, por exemplo, de seguros, nossos não se sabe como que o seguro é feito uma avaliação de risco, não é? E a partir de uma avaliação de risco se pode segurar por X ou por Y ou por Z aquela coisa, aquele objeto, enfim, aquele objeto segurado. Mas o seguro ele vive de medição de risco. Só que se introduz em matéria de responsabilidade civil critérios tão abertos e mais do que abertos, além de dizer assim, o juiz decidirá com base nas máximas de experiência, na estatística, isso, aquilo, ou entre outros. Quer dizer, nem sabe quem são esses outros. Vai, Se, entre outros. Está cheio de entre outros isso aí. Então, vai ser um risco absolutamente incalculável, no sentido literal da expressão incalculável, quer dizer, ele não passível de ser calculado. E é um, com isso, a indústria do seguro acaba. é um tema completo e complexo. Eu gostaria de, para terminar, já estão me cobrando aqui a questão do tempo, a senhora, a partir do que eu li no artigo de Laís Seco, Guilherme Nispo e o Gustavo Aical, acho que é o tema fundamental da nossa conversa, né? A insegurança nas propostas da atualização, ou melhor, não é reforma, da
reconstrução do Código Civil do Brasil. Demolição do Código Civil do Brasil. E eu esqueci de perguntar para a senhora, que a senhora gostaria de falar. Não, eu agradeço muito a você, Neumann, e digo, sem fazer nenhum comercial, que mandarei a você este livro, ó, que acabamos de reunir aqui uma série de estudos e já está em edição, o segundo volume, Pra cá, de críticas a este código. pra cá. Um novo Ó, Código Civil? Interrogação. Olha aí, tá? Tá nas tá? livrarias. Está nas livrarias o título e análise crítica do projeto de lei 4/2025. Porque nós sentimos no dever de esclarecer, de apontar, de mostrar as inconsistências e os riscos desse projeto. Nós temos uma grande possibilidade de ter de voltar a conversar, porque a senhora, que conhece muito bem, eh, não apenas as veredas do direito, mas também o noticiário, a senhora sabe que isso caindo lá no Congresso dá oportunidade para aumentar de forma especial e gigantesca, né, o florilégio de torpeza e baixeza que ainda é possível a ser acrescentado ao novo Código Civil, não a reforma do Código, ao novo Código Civil. É isso. Isso aí. Então, olha, é um prazer muito grande para a Isabel e para mim e para o Arthur, que temos um filho de 5 anos, recebemos aqui no meu tugúrio a sua presença, que eu acompanho, porque eu também comungo muito com a sua indignação, com essa superposição de postura de superpoder para os juízes, e principalmente para os juízes escolhidos pelo Congresso ou pelo desgoverno Lula Mota. Com um grande abraço que eu me despeço, agradecendo muito a disponibilidade da sua meia hora na sua vida aí, correndo entre São Paulo e Porto Alegre, né? Entre a cidade onde a senhora nasceu e a cidade onde a senhora divide também a sua profissão É isso. sucesso. E vamos torcer e rezar para ver se isso não vai causar mais prejuízo ainda do que vem o original. Muito obrigada, Neumani, e continuamos na luta. Obrigada. Estou aí à disposição. Quando a senhora precisar de qualquer coisa, está aí, tem o meu telefone, é disponível. Tá? Obrigada. Muito obrigado. Agora, vamos desligar. Agora vamos. Ah, como é que acaba isso aqui?